E aí galera, beleza? Aqui é o Maicon e hoje nós vamos falar sobre o CPC-01, redução ao valor recuperável de ativos, de uma forma bem prática, tá? Bem dinâmica. Vai ter exemplos práticos, vamos ter uma planilha também aí que se você quiser fazer o download dela, depois eu explico ao longo do vídeo como que você vai fazer isso. Mas antes de mais nada, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal também, me ajude a divulgar esse conteúdo para outras pessoas aí que de repente estejam precisando conhecer um pouco mais sobre o CPC-01, tá certo? Mas vamos lá. Eu não vou me aprofundar muito na questão técnica da norma, porque assim, a questão técnica você vai encontrar em diversos outros materiais, é mais do mesmo, né? Tem muito vídeo falando sobre isso, mas o que eu gostaria de te explicar um pouco mais na prática, como que realmente isso funciona, tá? Porque é isso que vai fazer a diferença no seu dia a dia, né? Você saber trabalhar dessa forma. Então vamos lá. De uma forma bem resumida e bem grosseira, tá? Porque, como eu disse, eu não vou me ater muito às questões técnicas da norma. De te explicar todos os detalhes, item a item, porque assim, ela é bem extensa. Mas vou te dar o conceito geral para que você entenda o conceito e depois você aprofunde e expanda para o universo onde você se encontra, né? Se de repente você vai estar fazendo impairment de ativo imobilizado, de outras áreas do balanço, você pode fazer também. Então, vamos trabalhar hoje com o impairment de um ativo imobilizado, tá? Então, em linhas gerais, o que a norma nos diz? Que sempre que eu tiver um valor contábil registrado no balanço menor do que o meu valor recuperável, existe uma perda aí dentro. Sempre que o valor contábil for maior do que o valor recuperável, existe uma perda, né? Porque se eu não consigo recuperar esse valor, o meu ativo está inflado, né? Basicamente isso que a norma me diz. Então, sempre que acontecer isso, eu preciso registrar uma perda por impairment, né? Uma perda por desvalorização desse ativo. Tá? E como que eu chego no valor recuperável? O valor recuperável, ele vai ser composto de duas variáveis, né? Ele sempre vai ser o maior valor entre o valor justo do ativo ou o valor em uso desse ativo. Então, o meu valor recuperável, ele é sempre o valor maior, né, entre o valor justo ou o valor recuperável. O que seria o valor justo, né? O valor justo seria o valor pelo qual um ativo pode ser liquidado, né, ou um passivo pode ser liquidado, considerando uma transação não forçada no mercado entre as partes, né, entre um comprador e um vendedor. Então, basicamente, o que seria o valor justo é o preço de venda de um ativo no mercado, sem influência de, por exemplo, a empresa ela está pressionada a ter que liquidar ativos ou o comprador esteja pressionado a fazer a aquisição daquele ativo, então ele não pesquisa muito. Então, assim, é uma transação livre de qualquer influência externa, tá? Esse seria o valor justo, efetivamente. O valor pelo qual um ativo pode ser vendido ou um passivo pode ser liquidado, considerando que os dois participantes da operação comprador e vendedor não têm nenhuma situação forçada entre eles, tá? E o valor em uso? O valor em uso seria o valor dos fluxos de caixa que a empresa espera obter utilizando esse ativo ao longo da sua vida útil, né? Esperada, no caso do que a gente vai falar aqui, que é um ativo imobilizado. Então, por exemplo, uma máquina, quando você coloca uma máquina para funcionar, ela vai produzir itens que vão ser revendidos, digamos assim. Então, esses itens que vão ser revendidos, eles vão trazer um fluxo de caixa para a empresa. Vai ter uma despesa, vai ter uma receita e vai existir um fluxo de caixa que é a diferença entre os dois. Esse vai ser a questão do valor em uso. É assim que a gente determina a questão do valor em uso. Aí a gente precisa também trazer a valor presente esses fluxos de caixa, descontados a uma taxa de juros, considerando o custo de oportunidade da empresa, para então a gente ter o valor da parcela a valor justo, né? O valor do fluxo de caixa a valor justo. E aí sim, a somatória desses fluxos de caixa trazidos a valor presente vai ser o valor em uso que eu posso considerar como um valor recuperável do ativo. Então assim, eu vou considerar sempre o valor justo ou o valor em uso, dos dois o maior, tá? E aí esse vai ser o meu valor recuperável que eu vou confrontar com o meu valor contábil para fins de impairment test, tá certo? De novo, existem muitas outras questões aí dentro da norma, não pretendo exaurir todas elas aqui, até porque seria mais um vídeo técnico e não é o que eu quero fazer. Eu quero te mostrar uma coisa bem mais prática, tá? Então vamos para a tela do meu computador, eu vou te mostrar como fazer o cálculo, vou pegar uma situação e vou aplicar a norma para que você veja como que funciona o cálculo do impairment test, tá certo? Então bora para a tela do meu computador que vai ficar mais fácil de você entender isso. Ok, pessoal, então vamos lá. Nesse caso aqui a gente vai repassar o que eu acabei de falar, inclusive, que é importante, mas de uma forma mais visual, tá? Então o que nós estamos fazendo aqui? Para fazer esse impairment test aqui da CIA ABC, nós vamos fazer da seguinte forma, a gente vai comparar o valor contábil, que é o que está desse ativo, dessa máquina que a gente está fazendo o teste, em relação ao valor recuperável dela. E lembra que eu disse, né? O valor recuperável é
o valor justo ou o valor em uso, dos dois o maior, tá? Então, é isso que a gente precisa determinar. Se quando a gente terminar o teste, a gente detectar que o valor recuperável for maior do que o valor ativo, então do ativo no balanço, então não há perda por impairment. Agora, se o valor recuperável for menor do que o valor do ativo, então no caso existe uma perda por impairment, né? A gente vai comparar isso aqui depois, ó, o valor justo, vai considerar o valor justo e o valor em uso, e a gente vai analisar o resultado também, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Para fazer o teste, a gente precisa ter um cenário, né? Então, vamos analisar esse caso prático aqui. Então, é o seguinte, um ativo possui valor contábil de 1.300.000, mas foi identificado que o seu valor recuperável pela venda é menor do que este. Então, quer dizer, o valor justo, né, que seria o valor de alienação do ativo, o valor líquido, o valor justo líquido, ele é menor do que o valor contábil. Então, já existe um indicativo de perda por impairment. Então, é necessário ser feito o teste. Por isso, precisamos realizar o teste de recuperabilidade pelo valor em uso para determinar se existe realmente uma perda por recuperabilidade nesse caso. Para fazer esse teste, a gente vai ter que coletar alguns dados, tá? Esses dados vão estar aqui, ó. Basicamente, a gente vai precisar da receita e a despesa decorrente do uso dessa máquina durante o período da vida útil, que no caso é de 10 anos, então a gente já colocou as informações aqui, né? Então, o que isso significa? Que no primeiro ano nós não vamos ter receita gerada pela máquina, mas vamos ter despesas de 500 mil. No segundo ano, nós teremos receita de 300 mil, despesa de 400 mil. A partir do terceiro ano, 560 mil de receita e despesa de 600 mil. A partir do quarto ano que a máquina vai realmente começar a dar lucro efetivamente, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai ter em termos de receita e despesa, e a gente precisa disso para encontrar os fluxos de caixa, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar aqui com as informações. A taxa de oportunidade é de 10% ao ano para o empreendedor. O que significa taxa de oportunidade? Se o empreendedor, ele sempre faz essa, e aí sempre não, mas deveria ser feita essa análise, né, de pensar da seguinte forma: se eu tivesse aplicado 5 milhões e 30 mil num investimento de baixo risco, qual que seria a taxa que eu ia recuperar nesse valor? Né? Então, nesse caso, estamos assumindo que seria 10% ao ano. Mas pode ser 12, 15, 7, depende. Vai variar muito, né, de empresa para empresa, de situação para situação. Como eu disse, eu não vou analisar esses critérios muito detalhados agora. Eu quero te mostrar como que a norma funciona, como que são os cálculos aqui, para que depois você consiga aplicar na sua realidade aí no dia a dia, tá? Então, vamos continuar aqui. O valor justo do ativo é de 1.200.000 mais despesas de venda de 100 mil reais, tá? Isso aqui é importante, tá? É importantíssimo. Por quê? O valor justo do ativo é de 1.200.000, ou seja, se eu fosse liquidar esse ativo no mercado hoje, se eu fosse vender esse ativo hoje, ele seria de 1 milhão, eu venderia por 1.200.000. Só que o valor contábil já é 1.300.000, quer dizer, já está abaixo o valor justo. Só que eu tenho despesas de venda que eu preciso deduzir, né? Então, quer dizer, pode ter desmontagem, transporte, substituição de sobressalentes. Então, tem um monte de coisa aqui que pode compor esse valor de 100 mil aqui. Então, na verdade, quando eu vender por 1.200.000 e eu gastar 100 mil, vai sobrar quanto? 1.100.000. Então, é isso que eu já vou colocar uma informação. Olha só, o valor justo a gente já tem, que o valor de mercado dessa máquina vai ser de 1.200.000, 1.200.000 menos 100 mil, tá? Então vai ser de 1.100.000 é o valor justo. Então, se eu considerar isso, eu já tenho aqui uma perda de 200 mil por impairment. Eu deveria fazer um ajuste aqui no valor contábil de 200 mil, tá? Mas calma, como eu disse, é dos dois o maior, valor justo ou valor em uso. Então, nós precisamos saber qual que é o valor em uso, que é o que nós vamos fazer agora, tá? O que significa o valor em uso? Cálculo do valor em uso. Durante todos esses períodos aqui, a empresa vai ter receitas e despesas com a utilização dessa máquina, correto? E isso vai gerar fluxos de caixa, né? Então, como que a gente determina quais são os fluxos de caixa? Receita menos despesa, bem simples, tá? E aí é só preencher totalmente aqui, a gente vai ter todos os fluxos de caixa que a empresa vai gerar durante esse período com a utilização da máquina. Veja que nos primeiros 3 anos o retorno é negativo, né? Vai ter mais despesa do que receita, mas depois a empresa tem bem mais receita do que despesa. Então, é isso que está projetado. Período, quais são os períodos? Vai ser de 1 a 10 anos, né? Então, vamos preencher aqui também de 1 a 10 anos. E a taxa? A taxa a gente já tinha visto aqui em cima que é de 10%. Por quê? Eu preciso trazer esses fluxos de caixa a valor presente, tá?
porque aí sim eu vou conseguir determinar qual que seria o valor em uso dele, porque lembra, não é o fluxo de caixa agora, esses daqui são os fluxos de caixa projetados. Nós precisamos trazer isso aqui a valor presente considerando essa taxa de oportunidade aqui de 10%, tá certo? Então vamos lá, 10% vai ser a taxa e eu também coloco ela em todos os períodos aqui, desde o início ao fim. E agora nós vamos trazer esses fluxos de caixa aqui a valor presente. Então como que vai ser? Igual valor presente, né? O VP, e a gente vai pegar a taxa, que já está aqui, nós vamos também pegar o período, que está aqui, e pagamento a gente não vai ter, nós vamos pegar o valor futuro. O valor futuro é o fluxo de caixa, que eu preciso trazer a valor presente descontando esse período específico aí que a gente está analisando, tá certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Só que tem um detalhe, tá? A fórmula, ela sempre, quando o valor do fluxo de caixa for negativo, ela vai retornar um valor positivo. Então, eu sempre preciso deixar isso aqui multiplicado por menos 1, tá? Porque aí nós vamos ter o valor presente real. Você vai entender agora melhor isso. Então, vou só copiar essa fórmula aqui e aí a gente chega até o final. O que acontece? Você está vendo aqui que enquanto o fluxo de caixa está negativo, o valor presente também está. Ele não pode ser positivo no fluxo de caixa negativo. É só uma questão de fórmula do Excel, tá? Não se preocupe com isso. Mas entenda que o valor presente, a gente sempre faz dessa forma para que ele reflita aqui os resultados da forma ideal. Então, é basicamente uma fórmula do Excel que você vai precisar aplicar aqui, tá? E aí, veja também que a partir do momento em que o fluxo de caixa se torna positivo, ou seja, tenho mais receita do que despesa pela utilização da máquina, ele se torna positivo aqui também. Então, por isso que eu multipliquei por menos 1, tá certo? Muito bem, então, feitos todos os cálculos aqui, então a gente já terminou a tabela, tá? Agora a gente precisa analisar isso. E olha só, depois que a gente somou todos os fluxos de caixa e trouxe eles a valor presente, nós temos aqui esse valor do fluxo de caixa de 2.950 trazido a valor presente descontado por uma taxa de 10% ao ano, ele é de 1.317.046,22. Então, esse aqui é o valor em uso. Agora nós vamos comparar aqui em cima com o que a gente tem, né? Vamos dar um sinal de igual, vou pegar o valor aqui embaixo e vou jogar aqui para cima, tá? Olha só, vamos analisar agora os resultados. Se eu considerasse o valor justo do ativo em comparação ao valor contábil, eu teria uma perda por 200 mil. Quando eu considero o valor em uso com o valor, com o valor contábil, né, que seria o valor recuperável pelo uso da máquina pelo valor contábil, eu tenho 17 mil reais de fluxo de caixa positivo, ou seja, você vai recordar agora o que eu falei no começo do vídeo, né? Que quando a gente tem o valor em uso ou valor justo, a gente escolhe dos dois o maior. Nesse caso, qual que é maior? É o valor justo ou o valor em uso? Valor em uso. Então, na verdade, eu posso desconsiderar aqui a questão do valor justo e só considerar o valor em uso para analisar esse resultado. E a gente vem aqui para cima de novo nessa formulinha aqui. Se o valor recuperável for maior do que o valor do ativo, não há perda por impairment. O que aconteceu aqui? O valor recuperável, né, que é o valor em uso, é maior do que o valor contábil, né? Então, pelo método do valor em uso, o valor recuperável é maior do que o valor contábil. Então, o resultado é positivo. Quando o resultado é positivo, não há perda por impairment, eu não preciso registrar nada, né? Agora, digamos que o fluxo de caixa também fosse negativo. O que aconteceria? Eu teria que registrar uma perda com esse valor de 200 mil. Se, digamos que eu não tivesse valor em uso aqui, também fosse menor, e aí eu tivesse que considerar o valor justo. O que aconteceria? Eu teria que reduzir esse valor contábil em 200 mil, tá? Eu teria que fazer o valor contábil menos os 200 mil. E aí eu teria que registrar o valor de 100 mil na contabilidade. A gente faria, basicamente, um débito na despesa por perdas com impairment e um crédito no ativo máquinas e equipamentos, né? Ativo imobilizado. Essa seria a contabilização que nós teríamos que fazer no caso de haver um impairment. Como não há perda por impairment, a gente não precisa fazer nada nesse caso aqui, tá certo? Então, vou só voltar aqui ao que a gente tinha antes, tá? Só para ficar fácil para você visualizar. Mas é basicamente isso, tá? Esse é o cálculo, como eu falei no início, eu não quero me atentar muito aos detalhes, tem muita coisa que precisa ser analisada na norma, tá?
Isso aqui eu estou te mostrando qual que seria o caminho para você fazer um impairment test, mas muitos fatores aqui precisam ser analisados melhor. Então, o valor justo do ativo precisa ser analisado, como que chegou nisso aqui, a taxa de oportunidade também, a vida útil do ativo, tem os fluxos, próprios fluxos de caixa, tem todo um trabalho que precisa ser gerado para chegar nesses fluxos de caixa. Então, assim, aqui eu estou te mostrando o produto final, mas existe aqui toda uma mecânica, todo um trabalho que precisa ser desenvolvido para chegar até aqui, beleza? Como eu falei também, eu vou dizer como você pode ter essa planilha. Caso você queira ter essa planilha, eu falei no começo do vídeo, eu vou te mostrar aqui como que você pode ter acesso a essa planilha, tá? Então, vem aqui no meu site, no fabricadecontadores.com, você pode acessar o site, vem aqui em gratuito, e aí você pode, preenchendo aqui os seus dados, né? Você vai ter acesso aqui à minha área de... Você pode colocar aqui o seu e-mail, então, vou colocar o meu aqui, ó, luiz1289@gmail.com, e coloque seu telefone aqui. E aí você vai conseguir ter acesso aqui à minha área de materiais gratuitos, tá? Você vai encontrar aqui na área de materiais gratuitos, no campo de planilhas de trabalho, você pode vir aqui, ó, e acessar o CPC 01, Impairment Test de ativos. Você vai clicar sobre ele e depois clica nessa janelinha aqui em cima, tá? Porque ele vai abrir no modo de visualização. Depois que você clicou ali, é só fazer o download aqui em cima nessa setinha, ó. Fazer o download e pronto. Você vai receber essa mesma planilha aqui que eu montei aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho o conceito, espero que vocês tenham gostado também. Se ficarem com qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer de responder a todas, perfeito? Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até lá!